Meu nome é Miriam, sejam bem-vindos ao Ministério Prova de Fogo, Restauração de Alianças. Inscrevam-se no nosso canal e acionem o sininho para receber as notificações de novos vídeos e curtam e compartilhem nossos vídeos nas suas redes sociais. Que Deus abençoe. Então vamos para o terceiro áudio, que no segundo nós falamos um pouquinho sobre o que é o medo. É um rápido estudo que eu fiz ali na internet, que você pode, se você ficou com alguma dúvida, vai você e faz o seu. Veja lá o nome das fobias. Como eu falei para vocês, não é uma área que eu domino, porém eu quis compartilhar com vocês um pouquinho, porque não é todo dia que a gente fica indo na internet fazer algumas pesquisas, né? Mas como a gente tá falando sobre o medo, agora a gente vai pro texto, pra parte. Então, o que fazer, pastora? O que a pastora indica? Eu não sei qual é o medo que você está enfrentando. A gente viu que a própria palavra de Deus mostra que realmente, quando o homem sente medo, tem uma reação, né? Um foge, o outro se finge de louco, mas enfrenta, né? O outro se esconde. Que tipo de medo você tem enfrentado? De ficar sozinha, do marido não voltar, da esposa não voltar, o medo da situação financeira, o medo da solidão, o medo da pressão que a família vai fazer, medo da cobrança. Então eu quero compartilhar com você, para que você entenda que em Jesus, quando você começa a conhecer Jesus de verdade e estudar a palavra, porque assim, não existe outro caminho, não existe outro meio, não existe outra receita para quem quer conhecer Jesus que não seja ler a Bíblia. Você quer conhecer Jesus? Você quer conhecer qual é a vontade dele para você? O que você precisa fazer? Estudar a Bíblia. Não adianta, não tem outra saída, não existe fórmula mágica, não vai ter alguém que vai pôr a mão na tua cabeça e você vai receber uma revelação total. Não, relacionamento é algo, todo dia a gente precisa ler um pouquinho, estudar um pouquinho, orar, conversar com o Senhor. Quando você começa a estudar, você começa a descobrir que a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Que essas pessoas que têm essas fobias, eu fico imaginando o pavor e o desespero de uma mãe, de um pai, de uma esposa, de um marido, de alguém que está vivendo uma situação dessa. Leva no médico, o médico diz, ele tem esse tipo de fobia. E a pessoa não sabe como tratar. A gente vem para a palavra de Deus e a palavra de Deus cura todas as nossas feridas. A palavra de Deus tem uma resposta para todos os nossos medos, para todas as fobias que têm tomado conta da vida do ser humano. A palavra de Deus tem uma resposta. Nós vamos primeiro aprender com Josafá uma receitinha básica que ele fez e inteligente. Você vai ler lá comigo que a palavra diz assim, então Josafá teve medo, mas em seguida ele tomou uma atitude que fez toda a diferença na sua história. A palavra de Deus diz assim, então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e deu mais um passo, apregoou jejum em todo Judá. Quem faz parte do grupo Prova de Fogo deve estar fazendo o propósito que foi proposto pela Miriam, dos 21 dias de jejum, de você estar se consagrando, você estar orando. E essas chamadas, essas convocações, quando a pessoa leva a sério e obedece e segue de coração, eis aí uma receita. Essa é a receita que não tem como dar errado. Orar, jejuar, se consagrar. Você tá com medo? O que você fez quando você sentiu medo? Qual foi a sua reação quando veio medo? Quem sabe eu estou falando nessa manhã, nesse dia, com alguém que está trancado dentro do quarto,
apavorado, desesperado, chorando, porque o medo levou você para dentro desse quarto, eu tenho uma palavra de Deus para você. O segredo para que você vença essa situação, enquanto ainda você consegue clamar ao Senhor, porque tem muitas pessoas que estão num princípio de depressão, mas que elas ainda choram para o Senhor. Parece que ninguém te entende à tua volta, parece que ninguém consegue entender o que está acontecendo com você. Clama para Ele, chora, ora, jejua e saia dessa caverna fortalecido com uma resposta de Deus para você, assim como aconteceu com Josafá. Esta atitude do rei de reconhecer que estava com medo diante de Deus, ele foi para Deus e disse: Senhor, eu estou com medo. Essa atitude certa levou ele à vitória, porque ele clamou e Deus respondeu à oração, lhe garantindo o sucesso. Ter medo é considerável comum entre os seres humanos, né? Porém, a reação e a atitude que você toma diante do medo, você que conhece Jesus, é que vai fazer a diferença para que você seja uma pessoa curada de todos os medos, para se levantar nesse tempo em que a gente está vivendo, em que as pessoas estão cometendo suicídio e que às vezes o que levou ela para esse lugar de morte foi o medo. O diabo tem trabalhado na mente, nas emoções do ser humano. Ele não tem dó. Ele não é como Jesus, que fica batendo na porta esperando você abrir. Infelizmente, o diabo, se você der apenas uma brecha, se você der a ele apenas uma palavra que dê a ele legalidade, ele entra assolando as suas emoções. Ele não tem dó de você. Ele quer te destruir. E eu quero convidar você a ler o capítulo 20 de 2 Crônicas. Eu não vou ler todo para você, porque senão nós vamos ter que ficar aqui gravando vários e vários áudios. Mas eu quero convidar você a fazer essa leitura para você ver a vitória poderosa que Josafá teve por ter tomado uma atitude certa. Deus disse para ele assim, porque ele colocou todo o povo para jejuar. Você sabe o que Deus disse para ele? Ele disse assim, ó: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Para quem tem medo e toma a atitude certa, você não fica sem resposta. Deus te dá uma resposta. Toda vez que você sentir medo, que você se jogar aos pés do Senhor, Ele tem uma palavra para você. Não tenha medo. O que é um gigante? Porque o gigante, a primeira batalha que ele vence é na mente, é através do que você ouve. Lembra, Josafá estava lá bem tranquilo, de repente vieram alguns para avisar: olha, tá vindo aí uma grande multidão, tá vindo pelo mar lá da Síria, eles estão vindo, é uma grande multidão, o problema é grande, a dificuldade parece maior do que você tem se sentido pequenininho diante dessa situação e você sentiu medo porque você não sabe o que fazer. Eis a receita para você nesse dia, mulher. Homem de Deus que está me ouvindo, se joga nos pés do Senhor, clame, se humilhe, jejue. E a resposta de Deus é: a peleja não é vossa, mas é de Deus. Aí nós vamos para a palavra do Senhor, aonde nós sabemos assim que temos um Deus, então nós somos diferentes, nós devemos reagir diferente. Porque em João 4,18 diz assim: no amor não existe o medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós temos medo porque nós precisamos todo dia buscar entender o amor de Deus. Porque quando a gente conseguir entender 100%, conseguir entender o tamanho do amor de Deus por nós. Você sabe o que Deus fez quando nos amou? Ele entregou o único filho para morrer numa cruz. Você acha que um Deus que entrega o único filho para morrer numa cruz por nós iria nos abandonar no meio de um deserto, numa provação, diante de uma situação? Você acha que ele não vai ter uma resposta para você? Esse texto de João 4,18, quando a gente entender
Quando você entende que você é amado de Deus, nós ficamos ousados diante da luta, diante da prova, porque nós entramos de cabeça erguida. Entramos de cabeça erguida, tendo a certeza de que nós vamos passar pelo deserto, e o deserto vem para nos capacitar, para nos melhorar como pessoas, como servos, como filhos, mas que nós entramos e a certeza da vitória é nossa. Do outro lado, quem tem Jesus, não importa a dificuldade, não importa o tamanho do gigante que você vai enfrentar, a vitória é daquele que vai ao problema em nome do Deus Todo-Poderoso. Esse amor é o amor que precisa invadir o nosso coração nesse dia. Romanos 8:31 diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa consciência que nós precisamos ter. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. 2 Timóteo 1:7 diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, de medo, de temor. Mas qual que é o espírito que Ele tem nos dado? De poder, de amor, de moderação, de domínio próprio. Então, o medo, na verdade, veio através do pecado. Desde então, tem invadido o coração e a emoção do ser humano. Você sabe quando que o medo, ele toma conta? Quando a gente se depara com uma situação e esquece que tem Deus. Sabia disso? O medo só congela e se transforma numa fobia na vida de alguém que se depara diante daquele problema e por uma fração de segundo, ela esquece que ela tem Deus. Esse Deus aqui, ó. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então é essa segurança que precisa invadir o nosso coração. Esse espírito de poder, de amor, de moderação. Você deve começar a orar e dizer: Senhor, eu quero esse espírito. Hebreus 13:6 diz: podemos dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, eu não temerei o que me podem fazer os homens. Do que nós vamos temer? Nada pode nos separar do amor de Deus. Então que você nesse dia, diante dessa situação que você está enfrentando, tome a decisão como Josafá. Se jogue aos pés de Jesus, ore, jejue, clame ao Senhor, porque Ele escolheu você para vencer. Em nome de Jesus, amém?